Fala pessoal, beleza? ArcCoffee aqui para vocês. E é o seguinte, alguns recados antes. Segue nas redes sociais, tá tudo aqui aparecendo na tela. Verifique os banners, que sempre eu acabo colocando coisa diferente. Então, me segue nas redes sociais, ArcSearch, vai no canal do YouTube, se inscreva, vai no Instagram, vai no Twitter, vai no Facebook. Acessem os links. Aqui embaixo estão todas as nossas programações, todas as programações que eu coloco no site oficial e tudo mais. Hoje tem ArcHoje, então fiquem ligados também no nosso site oficial, arcsearch.com.br. E o ArcCoffee de hoje, eu quero bater um papo com vocês da importância do cidadão com a cidade. E por que a cidade sente falta da gente ou por que ela fica, às vezes, de saco cheio de todo mundo o dia inteiro, aquele volume, aquela velocidade absurda. Então, vem comigo que a gente vai falar sobre espaço público e cidade. Bom, para começar o assunto, cada cidade é uma cidade, cada país é um país. Eu já falei aqui, não tem como a gente adaptar o urbanismo de outra cidade, de cidade para cidade, o mesmo plano, o mesmo projeto, a mesma base de teoria e coisa e tal. Não funciona. Mas se tem uma coisa que é comum desde os tempos mais antigos até hoje, são os espaços públicos. Os espaços públicos numa cidade, muitas vezes, é um ponto de união entre diversas coisas. Muitas pessoas podem utilizar o espaço público para relaxar, podem utilizar o espaço público para caminhar, podem utilizar o espaço público para mostrar algum talento, podem utilizar o espaço público para dar aulas, como era o tempo na Grécia antiga, os grandes sábios davam as suas aulas sentados nas praças e as pessoas acabavam ficando ao redor para conseguir ouvir algumas palavras de sabedoria. Os artesãos trabalhavam muitas vezes na rua mostrando o seu trabalho. E isso é muito interessante falar porque as cidades hoje elas estão superlotadas, concordam? O mundo hoje está com uma população muito alta, por isso que a pegada de sustentabilidade a gente tem que começar a prestar cada vez mais atenção, senão vai haver um momento em que o mundo ele vai sobrecarregar de um jeito que talvez seja mais grave do que o que está acontecendo agora. Então, todos nós temos que abrir o olho, fazer a nossa parte com relação ao meio ambiente, com relação à cidade. E por que eu estou falando tudo isso? Porque o espaço público dentro de uma cidade é um ponto de união fundamental para o bom funcionamento diário dela. Quando você pega um espaço público que não passa ninguém, que com o tempo ele vai ficando ermo e vai ficando sem ninguém, obviamente que o visual que ele vai passar para as pessoas é ruim. E isso vai fazer com que as pessoas ainda não frequentem mais ainda aquele espaço. Por isso que quando eu falo que eu estou introduzindo parte de processo participativo aqui no ArcSearch, é parte de um levantamento do meu mestrado que eu estou terminando em espaço público, que eu estou desenvolvendo uma metodologia de levantamento urbano. E de acordo com todas as pesquisas que eu venho feito durante 2 anos, ficou nítido para mim que não pode ser o 880 o uso da cidade. Ou ninguém usa ou todo mundo usa. Tem que haver um equilíbrio, tem que haver um respeito entre nós e a cidade, porque a cidade ela nos abriga e ela nos acolhe. Qualquer pessoa que chega numa cidade, a cidade em si acolhe essa pessoa. E isso é muito interessante porque na cidade de São Paulo existem espaços públicos que não são
questão de qualidades, não tem qualidades absurdas projetuais por conta da degradação durante os anos. E o processo participativo muda um pouco isso, porque ele pergunta para a população local que utiliza aquele local o que seria legal ter ali. Então vamos supor uma coisa. Você está todo feliz e contente porque está chegando o Natal. E você está encantado com o Natal. Estrelinhas, sininhos, e você pede de presente para o Papai Noel uma bicicleta. Uma bicicleta bem bonita, azul, que estava nos seus sonhos e tudo mais. Você se comportou muito bem durante o ano, você entregou todos os projetos, você entregou corte nas pranchas de projeto, você aprendeu a plotar direitinho uma prancha bonita, sem deixar o 3D imenso e as plantas desse tamanho, né? E você pede a bicicleta, e então, no dia de Natal, o Papai Noel deixa na sua casa um skate. Aí você pensa com você mesmo, mas eu não pedi um skate, eu pedi uma bicicleta. O que vai acontecer com esse skate? Duas opções. 99% das pessoas vão deixar o skate de lado. 1% vai tentar andar, vai aprender a andar e quem sabe tomar gosto. Mas o fato é o seguinte, que esse skate vai ficar esquecido embaixo da sua cama ou dentro de um depósito, porque você não queria um skate, você queria uma bicicleta azul como a dos seus sonhos. A mesma coisa acontece com o espaço público. Se você colocar uma quadra de tênis num local onde a população está pedindo biblioteca, creche, ou seja o que for, não vai funcionar. Por mais bonita, por mais maravilhoso que seja o projeto da quadra, uma quadra super linda, colorida, para todo mundo usar, não é a necessidade do espaço naquele momento. Nós precisamos começar a ouvir o que é necessário na cidade para a boa vivência do cidadão da cidade. Então não adianta o projeto ser lindo, maravilhoso. Você que está fazendo matéria de urbanismo, matéria de projeto, não foque apenas na beleza do seu projeto, foque no propósito do seu projeto. O propósito do seu projeto é muito maior do que qualquer outro tipo de relação visual que você possa ter. E isso é provado por A mais B, de acordo com os levantamentos de projetos para o centro da cidade de São Paulo, que qualquer hora eu vou trazer aqui. Eu tenho um levantamento detalhado e resumido que eu consegui fazer para o mestrado de cada um dos projetos para o centro de São Paulo, que a gente consegue provar que essas informações são verdadeiras. E os espaços públicos da cidade como um todo, eles são muito importantes. Como eu falei no começo, eles são pontos de encontro de diversas tribos diferentes. É o punk, é o roqueiro, diversas coisas. São os tatuadores, são os skatistas, são os artistas de rua, entre diversas outras tribos que se misturam pela cidade. E hoje em dia, eu trouxe esse assunto porque hoje, se você olha pela janela ou assiste o noticiário, lê notícia, a gente está vendo as cidades muito mais vazias, muito mais reclusas. E isso impacta totalmente na qualidade dos espaços públicos, porque a vida sumiu. Eu não sei se vocês sabem, quem não sabe deveria pesquisar sobre o assunto, mas eu posso também trazer para cá conforme vocês queiram. Vocês podem mandar sugestões e tudo. Um exemplo básico disso, tudo bem que isso foi um episódio específico, Chernobyl. Quando aconteceu o acidente em Chernobyl, em 1986, se não me engano, a cidade teve que ser evacuada. A cidade foi totalmente evacuada e até hoje ninguém mora lá. É uma cidade fantasma, é uma cidade abandonada que a natureza acabou tomando conta. Porque todo mundo tem que colocar na cabeça o seguinte: tudo que é natural ou derivado da natureza não tem competição. A natureza sempre vai conseguir ganhar em cima de nós. Por isso que nós devemos respeitar a natureza o máximo possível, com medidas sustentáveis, com medidas ecológicas que ajudem o planeta a respirar. Porque se nós formos só um peso para o planeta, coisas como essa que estamos vivendo agora podem, infelizmente, ficar cada vez mais frequentes. Então,
Quando você deixa de utilizar um espaço público, esse espaço público acaba virando uma área paralela da cidade, aonde ninguém quer ir, aonde todo mundo evita. E isso faz com que esse problema cresça, esse problema aumente. E aí, algumas pessoas acham que com projetos maravilhosos, como eu falei no começo, resolvem o assunto. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Só o visual não vai ajudar em nada. Ele tem que ter um uso, ele tem que ter uma função. Todo edifício, todo local da cidade tem que ter uma função social. Ela tem que dar alguma coisa para nós. E tem que ser utilizado todo dia. Então, quando você vê as avenidas, as grandes avenidas da cidade vazias, da forma com que estão, chega a dar um frio na barriga, porque a cidade precisa de movimento para brilhar. A cidade precisa de pessoas utilizando da forma correta, utilizando da forma certa. Então, o que eu queria trazer para vocês aqui hoje nesse ArcCoffee é você que está em casa, fazendo aquele teu projeto urbano por videoconferência com o seu grupo, pensem na função do espaço público que vocês estão criando, ok? Pensem na função que ele vai ter, o reflexo que ele vai ter dentro da cidade, dentro do local que vocês estão fazendo esse projeto. Porque o espaço público ele é muito mais do que um simples local dentro da cidade. Ele é um ponto de nó que conecta diversas áreas com outras e essas atividades geram ainda mais fluxo de pessoas. Se tem mais fluxo de pessoas, as prefeituras começam a ver que precisam de mais transporte público, então adicionam novas estações, adicionam novas linhas, adicionam ciclovias, ciclofaixas para dar suporte a esse tipo de volume. Agora, se o espaço público ele não é pensado como um todo, se ele não é pensado de acordo com o seu entorno, de acordo com o seu modo de atuar dentro da cidade, isso fica cada vez mais difícil de fazer. E com o passar do tempo, fica cada vez mais impossível de resolver o problema, como é o caso, infelizmente, do centro da cidade de São Paulo. O centro da cidade de São Paulo, eu sou apaixonado pelo centro. Tanto é que meu mestrado está englobando o centro da cidade de São Paulo. Uma riqueza cultural, arquitetônica, urbana absurda, de escorrer lágrima dos olhos quando você vê o peso e a importância da cultura na história de São Paulo para formar a cidade que a gente vê hoje. Então, é triste saber que um centro de uma cidade, de uma das maiores cidades do mundo, na década de 40, 50, era o auge do encontro das pessoas ali no Largo do Paissandu, o Circo Piolim. Então, uma cultura enraizada forma ali um peso muito grande para a história da cidade. E infelizmente hoje está completamente é, esquecido por conta de falta de política pública, de projeto interessante e específico para aquela região. O Cidade Ativa conseguiu fazer com que desse uma alegrada na região, mas é um projeto também que não dura para sempre, né? Então, nós, arquitetos e urbanistas, temos que sentar nas nossas pranchetas quando você estiver fazendo o seu projeto e pensar por que as pessoas usariam esse projeto que eu estou fazendo? Ou melhor, as pessoas usariam esse projeto que eu estou fazendo? O que tem em volta? Eu já me deparei com um aluno que veio me perguntar coisa, quando às vezes me encontra na faculdade, de oitavo, nono semestre, que não visitou o terreno do TFG. Então, vocês têm que começar a pensar que vocês vão ser urbanistas, que vocês vão ser arquitetos. E esse tipo de profissão engloba a sociedade como um todo. Não engloba só o terreno que você está fazendo ou o bairro que você tá projetando. Engloba tudo, tudo. As pessoas, o dia a dia, o cotidiano, a praça, o museu, a rua, a ciclofaixa, o transporte público. Tudo tem reflexo. Tudo tem reflexo. Então, esse ArcCoffee foi um ArcCoffee para vocês refletirem na importância da vida urbana dentro das cidades, de acordo com o que a gente está vivendo agora. Essas cidades, as cidades mais vazias,
os locais onde geralmente é impossível de andar estão completamente vazios, e isso serve para a gente refletir o peso que a gente tem dentro da cidade e, mais que isso, a nossa obrigação com a cidade e o reflexo que isso tem com as nossas atitudes na natureza, atitudes sustentáveis que ajudam no bom funcionamento do mundo. Então, se vocês querem saber mais sobre sustentabilidade dentro da arquitetura e do urbanismo, entrem no nosso site oficial arcsearch.com.br, vai na aba do Arque Hoje, seleciona Arque Sustentável, que tem muita dica bacana para vocês, tá bom? Galera, eu espero que vocês tenham gostado desse papo. Foi uma coisa importante que eu senti para trazer para vocês, porque observando pela janela, eu comecei a pensar nisso, que é uma loucura saber que do dia para a noite a cidade pode mudar completamente o seu cotidiano por um simples motivo: as pessoas não quererem ou não poderem utilizar aquele espaço. Uma coisa é você não utilizar porque você não quer, outra coisa é você não utilizar porque você não pode. E o não pode vai muito além do que só essa gravidade da situação que a gente está vivendo com relação ao vírus. É muito maior que isso. É você não querer utilizar aquele espaço porque ele não te faz bem. E se um espaço público dentro da sua própria cidade não te faz bem, eu posso garantir para você que tem alguma coisa na raiz desse projeto que está errado. E se está errado, nós, arquitetos urbanistas, precisamos nos impor, perguntar a opinião das pessoas que realmente utilizam aquele local no dia a dia. Pode ser até em 3 grupos diferentes, que é o turista, o morador e o passageiro. A pessoa que simplesmente passa pelo ponto B, sai do ponto A, passa pelo ponto B, com destino final no ponto C. Então, reflitam sobre isso, pegue o projeto de urbanismo de vocês, coloquem as coisas no papel manteiga, rabisquem, croquisem, pensem, pesquisem, leiam. E o principal, façam projetos urbanos coerentes com a cidade que você está projetando, ok? Revitalizem, façam retrofit dos locais de acordo com o que você acredita, com base teórica, é o principal. Não adianta a gente querer trazer cultura enraizada de outro país para o nosso e vice-versa. Se as pessoas utilizam em sua massiva maioria bicicletas na Holanda, Amsterdã, por exemplo, não necessariamente isso vai funcionar em outras cidades. A cidade de São Paulo ela é cheia de relevo, ela é cheia de vale. Então, a gente precisa pensar numa forma de suprir essa necessidade da arquitetura sustentável de acordo com a cidade que você está projetando, que você mora. A cidade sente tanto o impacto positivo quanto o impacto negativo das nossas atitudes diárias, e é por isso que eu peço para vocês prestarem bastante atenção e levarem bastante a sério a matéria de urbanismo, a matéria de projeto, a matéria de teoria e de história também. Porque se você entende a história da cidade que você está fazendo o projeto, você com certeza consegue conectar muito melhor os pontos que estão pendentes para fazer funcionar o seu projeto. O ArcCoffee de hoje é isso. Muito obrigado pela audiência, pela participação de todo mundo, pelo carinho. Segue nas redes sociais e fiquem ligados que daqui a pouco tem Arque Hoje no arcsearch.com.br. Todos os links ficam na bio do Instagram, do Facebook e do Twitter. É a mesma bio. Aproveitem o conteúdo. É isso aí. Valeu!